Queridos irmãos, amigos e companheiros dos nossos estudos das segunda-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o conhecido Caminho de Damasco de Garça, estamos aqui mais uma vez para gravar um estudo que possa trazer-nos condições de dar continuidade àquilo que fazíamos presencialmente e que agora, em virtude da pandemia, podemos fazer apenas via internet. Nós vamos continuar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, depois de termos estudados através do livro da Terezinha Oliveira, Porque Jesus falava por parábolas, as parábolas de Jesus e os sermões de Jesus, retomamos, propriamente dito, a sequência que vínhamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo a Deus a oportunidade, as bênçãos recebidas ao Cristo, nosso orientador maior, pelas luzes do Evangelho, que tenhamos um momento de reflexão, e que as parábolas estudadas possam instruir-nos, sobretudo em momentos tão difíceis, porque passa a humanidade, que a nossa convivência, a nossa inter-relação neste momento possa superar todas as dificuldades, de maneira a levarmos adiante a nossa caminhada. Que o estudo, os ensinamentos de Jesus nos ajude sobremaneira, como tem nos ajudado em tudo, mas particularmente neste momento difícil. É assim que nós, em nome do Pai e de Jesus, pedimos por este momento do nosso estudo a seguir. Nós vamos aproveitar a parábola Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, que dá título ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, para o nosso estudo de hoje. Kardec começa, como na grande maioria dos capítulos, colocando as passagens que dão título aos capítulos. E nós temos aqui a primeira: Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Conforme São Mateus, capítulo 5, versículos 15. E também, não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente, conforme São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E tem mais ainda. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículos
de 10 a 15. Kardec inicia o seu comentário, aí no item 4, dizendo que admira-se de ouvir Jesus dizer que não deve colocar a luz sobre o alqueire, quando ele mesmo fala por parábolas, que há muitos, como ele respondeu aos discípulos, não podiam entender. Tinha ali um véu que dificultava, obstruía o entendimento daqueles que ainda não tinham a maturidade, o conhecimento, o progresso espiritual capaz de auxiliá-lo na interpretação. Então parece que existe aí uma contradição do próprio Cristo. E o Kardec diz que não é isso que na realidade acontece. Porque a parábola não se assemelha às parábolas do Cristo, que são diversas, nós estudamos lá atrás, não se assemelham, não são luzes, candeias sob o alqueire. Porque, embora muitos não as compreendessem, elas aí estavam e aí estão para que seja utilizada. Então não se obsta o seu uso, a sua utilidade. Apenas ela carece, para ser absorvida, que aqueles que as buscarem façam ou tenham um esforço de compreendê-las, buscando no estudo, como nós estamos fazendo, nas revelações futuras, naquele auxílio mútuo de ciência e religião, a compreensão para os enunciados de todas as parábolas de Jesus. E tem mais, diz Kardec, Jesus só falava por parábolas ao povo sobre assuntos transcendentais, sobre o mundo espiritual, a espiritualidade, que ainda na qual o povo tinha muita dificuldade em entender, se colocado diretamente. Mas sobre os assuntos do cotidiano, sobre caridade, sobre amor, ele não se utilizou de parábolas. Ele foi direto, porque isso era fácil de ser compreendido. Estava à altura, o povo, vulgo, tinha condições de absorver. Aí ele foi claro, disse diretamente. As palavras deles não continham nenhum enigma, nenhum véu acobertava quando ele, dirigindo-se ao vulgo, ao povo, à multidão, falava de sentimento, de amor, de caridade, de perdão. Repetimos, só se utilizou das parábolas quando foi necessário falar de coisas transcendentais, que fugiam ao conhecimento, à compreensão do vulgo. Aí sim, então, ele utilizou-se dessa ferramenta, as parábolas, que, como nós vimos mais atrás, leva a pensar, faz com que pensamos, refletimos, porque, embora diga as coisas do cotidiano como uma candeia, que era uma lâmpada, que era uma ferramenta para iluminar antigamente, e se colocava no alto, numa posição superior, a fim de que maximizar a sua potência, a sua condição e possibilidade de clarear um ambiente, um lugar. E foi isso que Jesus fez. Ele não estava ensinando como utilizar a candeia. Ele estava fazendo uma analogia, queria dizer muito mais, que nós vamos ver aqui adiante, quando, na sequência do estudo,
Kardec e outro livro que nós temos, nós vamos estudar. Kardec continua na sua dissertação sobre o tema. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. O Cristo estava semeando, e ele colocou a semente, lançou a semente, sabendo que cada uma germinaria a seu tempo, em função do solo em que ela caísse, como foi a história de outra parábola. Então, os ensinamentos do Cristo foram lançados para que na idade madura, na sua idade madura, cada espírito pudesse receber, conhecê-la e interpretá-la. O Cristo, na sua infinita sabedoria, no seu amor, deixou-nos este legado e o fez da forma melhor de que nós carecíamos. Se não as revelou prontamente, o fez de forma que cada um de nós, pelo esforço, pela vontade, pela dedicação e empenho, chegasse ao conhecimento, ao entendimento e à compreensão do que ele quis nos passar, ensinar. Se, pois, ainda diz Kardec, em sua previdência sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sobre o alqueire. Mas os homens que estão na posse delas as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo com a intenção de dominar. São eles que colocam verdadeiramente a candeia sobre o alqueire. A providência, a natureza sábia, a criação divina, confere-nos as luzes que nós possamos receber. A luz muito intensa pode cegar. Então, a cada um, em função da sua condição de recebê-la, é que ela é ofertada. Continua a luz sobre o candeeiro, não sob o alqueire. E nós vamos buscando-a. Debalde, como diz Kardec, aqueles que ao longo do tempo têm tentado ocultá-las. Não como Cristo fez com o povo vulgo, colocando-a de maneira que carecia de um aprendizado e um entendimento maior e melhor. Há aqueles que, por interesses mesquinhos, escusos, ocultam do povo, daqueles menos letrados, as verdades, sobretudo aquelas que têm recebidos muitas vezes até como missão. Quantos não têm falhado na missão de trazer revelações?
os religiosos, por os mais variados motivos, têm obstado que as luzes dos céus, as revelações que Deus nos envia continuamente, através de muitos, de diversas formas, cheguem realmente a benefício de todos. Pena que isso tenha ocorrido, que o homem não tenha se aliado à ciência, ao contrário, a religião, por muito tempo e ainda hoje, tem impedido ou contrariado os enunciados da ciência, quando nós sabemos que a aliança da ciência e da religião é muito importante para embasar o conhecimento, a prática e a vivência nossa, dentro do contexto que nós realmente constituímos, um binômio corpo e alma, corpo e espírito. Hoje nós já vemos muitos estudos acadêmicos buscando o campo da espiritualidade, com resultados excelentes. Aqui chega depois dessa constatação. Daí a importância de que nada seja omitido, como diz o próprio Evangelho. Nada de oculto, não há nada de oculto que não há de ser revelado, que não será revelado. Embora haja muitos atravancando o progresso, mas lá também nesse capítulo, a pergunta de Kardec se existiria aqueles que poderiam obstar o progresso, ele diz que não, apenas, tão somente, retardá-lo. É o que fazem, o que podemos fazer com a nossa ignorância. Retardar o progresso, retardar a disseminação das luzes, jamais obstá-la definitivamente. Então, luzes sobre o alqueire, tarefa de cada um de nós. Cada um possuímos a nossa, temos a luz própria, da qual devemos dar bom cabo. Certo de que ninguém está plenamente em trevas, todos têm condições, não só no conhecimento das coisas espirituais, mas de tudo quanto a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso saber, sejam das coisas do mundo físico ou do mundo espiritual, já nos foi revelado, já podemos dela tirar proveitos, assimilamos, concordamos porque pautamos pela fé raciocinada essa aliança da ciência e da religião e, portanto, cada um de nós estamos comprometidos, temos obrigação de manter alta, no alto, a luz que já desenvolvemos, que recebemos, que possuímos, para que ela não seja privilégio exclusivo de nós, mas seja e esteja sempre a benefício de todos, principalmente dos que estejam mais próximos, sobretudo convivendo conosco.
Continuando um pouco mais esse nosso estudo, já na parte final, aqui no item 7, Kardec diz: o Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não o lança inconsideradamente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair das sombras. Esta última observação sobre a questão da candeia sob o alqueire, Kardec cita, como dissemos, as luzes que os céus nos envia, e nós recebemos com a doutrina espírita, uma coisa recente, pouco mais de 150 anos, as revelações da doutrina dos espíritos, o espiritismo, que é mais uma luz colocada à nossa disposição. E aí nós temos prova da medida com que elas nos são ofertadas. No Livro dos Espíritos, que constitui-se basicamente de perguntas e respostas, nós encontramos os Espíritos muitas vezes respondendo a Kardec, dizendo da impossibilidade de esclarecer plenamente aquela questão, por uma questão de incapacidade nossa de entendimento. Então, foi assim com o Cristo, quando disse por parábolas. E assim tem sido sucessivamente, como as revelações dos Espíritos. Não são luzes sob o alqueire. São luzes sobre o candeeiro, aguardando a possibilidade de serem convenientemente, adequadamente utilizada por aqueles que preencherem as condições de o fazerem. Então, veja que constitui-se as revelações desta possibilidade de adequação de cada um de nós, que é o esforço, é a busca, é o estudo, as pesquisas, para a plena utilização. Enquanto nós não dispomos dos elementos capazes de ir direto ao conhecimento das mesmas, nós podemos nos utilizar dos conhecimentos parcos que já temos e, dentro deste entendimento, embora limitado, fazer deles o melhor uso possível. Neste livro, Roteiro Sistematizado para o Estudo do Livro do Evangelho segundo o Espiritismo da Boa Nova, nós encontramos algumas questões que, como outras que aqui se encontram, de maneira a responder estas questões. É um livro importante porque, como ele estuda quase todos os capítulos, tem alguns que não, do Evangelho segundo o Espiritismo, e de cada capítulo tira alguns itens e pede-se a leitura desses capítulos e faz algumas perguntas e algumas respostas. E são interessantes, porque é importante como estudo. Nesse capítulo que nós estudamos, e esses itens que nós fomos, ele começa com uma pergunta interessante, que é a base, é o cerne dessa nossa questão, desse nosso estudo.
Qual o sentido da frase? Não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. E veja a pergunta que eles dão, muito interessante, sintetiza plenamente o nosso estudo. Significa que, assim como não se acende uma luz, senão para dissipar a escuridão e iluminar o ambiente, do mesmo modo, aquele que possui o conhecimento das leis divinas não deve guardá-lo para si, mas divulgá-lo através da palavra e, sobretudo, do exemplo. Veja que ele fala: aquele que tem conhecimento das leis divinas devem divulgá-la não somente através da palavra, mas do exemplo. Então, esta é a maneira de nós colocarmos a candeia sobre o alqueire, divulgando, manifestando o nosso entendimento, a nossa compreensão das leis divinas, mas também vivenciando-as, como ele diz, sobretudo do exemplo. Exemplificar a nossa vida cristã é a maior e melhor maneira de colocarmos a candeia sobre o alqueire. Ele diz: os que conhecem as leis divinas deverão divulgá-la para o maior número possível de criaturas. Não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que poderia beneficiar os outros. E mais uma questão somente. Por que nada há de secreto que não haja de ser descoberto? Porque tudo que se acha oculto está descoberto, será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender lhe será sucessivamente desvendado, senão aqui na terra, em mundos mais adiantados. Deus nos concede ocasiões constantes de esclarecimento, assegurando-nos o entendimento progressivo de suas leis. Nós entendemos que, como espíritos, temos experiências diversas através das reencarnações, e a finalidade delas, das reencarnações, não é outra senão objetivando o progresso dos espíritos. Então, tudo nos será revelado um dia. O que não recebermos hoje, receberemos amanhã, e assim sucessivamente, como diz, se não aqui, no mundo espiritual, e nas outras e demais possíveis reencarnações, tantas quantas forem necessárias, até que o espírito haja atingido o ápice da sua perfeição, aonde todos nós chegaremos um dia. Essa luz sobre o alqueire, a que cada um de nós trazemos conosco, deverá sempre estar a benefício de todos. O egoísmo que ainda carregamos, muitas vezes, infelizmente, não nos deixa repartir, dividir, compartilhar a nossa luz. Uma falha, um erro que cometemos, mas que esta parábola do Cristo vem justamente nos alertar da necessidade de colocarmos a luz sobre o alqueire. Muito obrigado, espero que esse estudo nos tenha servido. Pedindo a Deus que nos abençoe a todos, a Jesus nos ilumine os passos, o caminho, nos auxilie neste momento tão difícil da nossa jornada. Olhai, Senhor, por todos os povos, por todos nós, sobretudo aqueles que estão à frente do trabalho em prol do tratamento e da cura diante de doença tão perniciosa. Que Deus nos ilumine a todos. Obrigado.